estilo found footage como Atividade Paranormal, REC e A Bruxa de Blair trazem uma pegada de realismo, principalmente quando são apresentados como um documentário. Mas vamos ser sinceros, né? Nem sempre esse estilo é bem explorado e por isso nesse vídeo nós trouxemos 5 filmes found footage que são considerados ótimos, mas que talvez você não conheça. E lembrando que esse vídeo é uma sugestão do nosso inscrito Henry, então se você quiser ver alguma coisa aqui no canal, deixa aí nos comentários. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Creep é um terror psicológico super simples, com produção de baixo orçamento, mas que manda muito bem no quesito tensão e desconforto. O que torna Creep um bom filme é justamente a sua simplicidade e a sua atmosfera que é criada através de poucos elementos. Não é um filme que traz grandes efeitos especiais ou sustos simples que a gente está acostumado a ver nos filmes de terror. Aqui eles trabalham a tensão lentamente com apenas 2 personagens. É um filme que quando você olha de primeiro ele parece ser simples e clichê, mas é aí que você se engana, é um filme super criativo e cativante. Como o filme não segue as fórmulas tradicionais de terror, você nunca sabe a verdade do que vai acontecer ou até onde o Joseph pode ir. E isso te deixa grudado na tela, curioso e até meio nervoso. E a atuação de Mark Duplass, que interpreta Joseph, é simplesmente incrível, ele deixa o personagem ainda mais esquisito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, a gente posta vídeo de segunda a sexta, então aqui tá recheado de conteúdo pra você. Quando a gente tá assistindo Creep, parece que a gente tá vendo algo real, o que aumenta o desconforto e aumenta a importância da história também. E ele não apela pros clichês, ele também sempre deixa um suspense no ar do que vai rolar e isso nos prende até o fim. A trama começa simples. Aaron, um cinegrafista, é contratado pra filmar um dia na vida de Joseph, um cara esquisitão e misterioso. Isso porque Joseph diz que tem uma doença terminal e ele quer gravar um vídeo pra deixar pro filho dele que vai nascer ainda. E aí no começo tudo parece fácil, até que o comportamento de Joseph vai ficando cada vez mais estranho. O grande ponto de Creep é que quanto mais o filme avança, mais você sente que algo terrível pode acontecer, mas você não sabe exatamente o que e quando. Spoiler, o tempo todo. Lake Mungo, de 2008, é um falso documentário australiano que se destaca por sua abordagem realista e tensa. Embora apresentado como um documentário com entrevistas e gravações caseiras, o filme usa atores para interpretar uma família que tá devastada. E é tudo tão autêntico que muita gente que tá assistindo pode achar que tá assistindo algo real mesmo. Mas não, é tudo mentira. Eu adoro essa ideia de ver o que seriam filmagens reais. Eu acho que dá uma camada a mais pra história, porque a gente não sabe o que é real e o que é ficção. A trama começa com a morte repentina de Alice, que se afoga e sua família está tentando lidar com o luto. Mas as coisas ficam estranhas quando eventos sobrenaturais começam a acontecer na casa deles e aí eles decidem chamar um parapsicólogo. Ao longo da investigação, a família descobre que Alice tinha uma vida secreta cheia de mistérios. A história mistura o sobrenatural com problemas familiares, trazendo essa tensão a mais pra história. E esse filme aqui, ele não é aquele tipo de filme de sustos fáceis, na verdade é mais a atmosfera que vai criando aquela tensão enquanto a gente assiste. Ele toca em temas como luto e segredos familiares e a maneira como o diretor mistura tudo isso em entrevistas, vídeos caseiros e fotos é considerado genial. E as atuações são tão naturais que você se sente junto com a família investigando tudo aquilo que tá acontecendo. Lake Mungo é o tipo de filme que mesmo sem grandes efeitos especiais consegue te manter preso em toda aquela história porque a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Igual o Creep, né? Aqui todos esses filmes é meio assim, tá bom? Ou seja, a gente percebe que quando eles seguem essa linha, normalmente são filmes muito bons. E dá certo. E dá certo. É um filme de terror psicológico com um grande impacto emocional, então pra quem gosta desse tipo de filme, esse aqui é muito interessante. Lake Mungo é um filme de found footage que sabe usar muito bem esse estilo pra criar uma tensão de realismo assustadora. Então se você curte um filme de terror que traz essa pegada do real e ficar se questionando, esse filme aqui é uma ótima pedida. O filme VHS é uma antologia de terror, ou seja, ele é composto por várias histórias curtas. E é interessante porque é uma antologia de curtas de terror que contam cada uma história feita por diretores e roteiristas diferentes. Então cada parte do filme é feita por uma equipe única, o que torna a experiência muito mais legal porque você vai conseguir ver várias maneiras de se passar uma história para o público. A trama principal gira em torno de um grupo de jovens contratados para encontrar uma fita VHS misteriosa em uma casa. Quando eles chegam na casa, eles encontram o dono da residência morto e aí eles começam a assistir as fitas para descobrir qual é a certa. As histórias são variadas, algumas mostram monstros, outras mostram espíritos e outras assassinos. Algumas das histórias são mais surpreendentes e mais assustadoras, enquanto outras são mais fraquinhas e previsíveis. A ideia do filme é trazer nostalgia das antigas fitas de VHS, incluindo até defeitos de imagem para parecer mais autêntico. O filme pode trazer muitos clichês em algum momento, fazendo com que não faça tanto sentido, mas ele não deixa de ser perturbador. No geral, VHS mistura diferentes tipos de terror e apesar de não agradar em todas as histórias que é contada, vale a pena assistir, principalmente se você gosta de found footage.
Noroi, a Maldição é um marcante filme japonês de terror lançado em 2005. Noroi é perturbador e realmente assustador e muita gente não conhece, então vale a pena conferir. Embora muitos ainda não tenham ouvido falar desse filme, ele é uma obra-prima que definitivamente merece ser assistida. O filme acompanha um jornalista que investiga casos paranormais e em 2004, depois de finalizar seu documentário Maldição, sua casa acaba pegando fogo misteriosamente. É um filme considerado que dá bastante medo, é uma história bem assustadora. Noroi é bem avaliado pelos críticos e pelos fãs do gênero, sendo considerado uma obra-prima do cinema japonês. Ele é elogiado pela sua atmosfera, pela construção do suspense e por como ele traz o horror psicológico de uma maneira brilhante. As Fitas de Poughkeepsie é um falso documentário lançado em 2007. Apesar de ter saído no auge desses filmes found footage, ele ficou pouco conhecido, mesmo sendo mais assustadores que outros filmes que saíram na época. Narrado em forma de documentário, o filme usou a mesma tática de A Bruxa de Blair, porque quando ele foi passado em alguns festivais, enganou o público e o público achou que aquelas fitas eram realmente reais. Aí a gente tem um negócio aqui pra contar pra vocês. A gente já mencionou várias vezes aqui nesse canal que nossa história no YouTube é um pouco comprida demais. E a gente fazia umas paródias de filmes de terror. E a gente tem uma paródia de Bruxa de Blair. Olha um pouquinho aí pra vocês, só um pouquinho, eu juro. Eu quero pedir desculpa, primeiramente a Deus, pelos erros da Vitória. E ao meu pai, que nem sabe que eu vim com o carro dele. Eu tô com muito medo. A um ex-namorado meu que eu entreguei pra polícia. Um ex-professor que foi demitido por minha causa. Tô com medo. Só um pouquinho tá bom. Quem sabe um dia vocês veem a paródia completa. As Fitas de Poughkeepsie traz um conteúdo tão perturbador que logo que ele foi lançado em 2007, ele foi tirado de circulação e ficou quase uma década sem exibição. Só em 2017, 10 anos depois, o filme foi oficialmente lançado em plataformas de stream e home video. Nesse período, o filme ganhou status quo entre os fãs do gênero do terror, então se você quisesse assistir o filme, você tinha que achar cópias raras ou outros meios, se é que vocês me entendem. Não que a gente apoie isso. A trama combina entrevistas com investigadores do caso e gravações amadoras feitas pelo próprio assassino. A história se passa em uma cidade de Nova York onde um serial killer aterrorizou a região por mais de uma década, registrando tudo em fitas VHS. E aí, finalmente, os investigadores chegaram em uma casa abandonada, descobrindo essas fitas onde o serial killer torturava as pessoas. O que deixa o filme ainda melhor é que eles trazem uma vibe de filmagem amadora, deixando tudo mais real. E esse filme, como os outros dessa lista, trazem a mesma ideia, que é essa história que parece muito real enquanto assiste. A gente já viu que quando os filmes found footage passam essa ideia, torna tudo mais legal para ser assistido. E a gente sabe também que tem muito filme found footage que foge disso. Tipo, o que a gente assiste se torna muito irreal. E aí, normalmente, a galera não gosta, né? É tão convincente que mesmo sabendo que é ficção, você acaba se perguntando se aquilo não poderia ser real. Já que casos assim realmente existem. Se você gosta de filmes que mexem com o físico e o psicológico, esse filme aqui é pra você. Conta pra gente qual desses filmes você já assistiu e qual você se interessou em assistir. E é isso, um beijo e até amanhã. Tchau!